que é a oração. Meu Pai amado, é verdade. Estou aqui por causa da oração. Aleluia. Quantas vezes a minha mãe orou por mim? Quantas vezes a sua mãe orou por você? Quantas mães estão orando ainda pelos filhos? É verdade. E elas não vão desistir, porque é a fonte inegostável. É uma fonte que não seca. É o único meio que eu e você temos de ter um encontro com o Senhor Jesus. Porque quando nós dobramos os nossos joelhos, nós falamos de pertinho com Ele. Aleluia. Eu sinto a presença dEle. Glória a Deus. Eu tenho comunhão com Ele. Aleluia. Eu posso dizer que estou hoje aqui porque Deus é misericordioso. Porque o mesmo que você sofre, eu sofro. Os mesmos ataques do inimigo que eu sofro, você também sofre. Mas Ele nos convoca a dobrar os joelhos e chegar a Ele. Aleluia. Porque a solução está na mão dele, não está na mão do homem. O homem é incapaz, mas Jesus é capaz. É verdade. Através da nossa oração, nós chegamos ao trono da graça. O primeiro, a oração envia-nos luz. Ela nos alumia o nosso caminho. Ela nos conduz a Jesus Cristo. Se você não vê a solução, busque a luz na oração. A oração nesta noite vai ecoar em nossos corações. Glória a Deus. Vou tirar o óculos porque vai dar para enxergar sem óculos. O versículo, não vai dar. O versículo 6 diz assim: na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, mas ele estava na prisão, preso com duas correntes. Pedro estava preso com duas. Poxa, mas será que Pedro era tão forte assim? Será que Pedro era um gigante que estava ali? Não, é porque ele tinha a força do poder do Espírito Santo. Aleluia. Sabe por quê? Porque Pedro orava. E nós precisamos orar. A nossa vitória nesta igreja era a oração. Aleluia. Nós não podemos abrir mão de oração. Embora muitas das vezes os nossos joelhos não aceitam. Muitas das vezes nós oramos 5 minutos, parece que foi meia hora. Mas no momento que você dobra o teu joelho, com a intenção de falar com Ele, você não para de orar, porque as palavras vêm sobre você. Porque aí há a descida do Espírito Santo. Glória a Deus. Bom dia. O segundo ponto, a oração atrai os anjos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você já imaginou que quando você está orando, os anjos se acampam ao seu redor? Não, eu não sei o que é isso. Leia a palavra de Deus. Há anjos ao nosso redor, mas eu tenho que querer-o receber. Eu tenho que orar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que dobrar os meus joelhos diante de Deus, para que Ele supre as minhas necessidades. No capítulo 7, ele vai até o
quinto tópico da oração. Por quê? Porque ele fala tudo. O 7 diz assim: de repente apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da serra. Aleluia. Há obstáculos para nós? Há coisas que não possam acontecer na nossa vida? O anjo tocou no ombro de Pedro e acordou e disse: levanta-te depressa, Pedro. Mas por que Pedro recebeu os anjos lá na cela? Porque ele era um homem de oração, e havia uma igreja também que estava orando, porque ele era um mensageiro de Cristo. Pedro pregava a palavra, e ela era bem-vinda, ela mudava os pensamentos, ela transformava o ser humano, É verdade. porque ele era um homem usado por Deus. Aleluia. Um anjo do Senhor apareceu diante de Pedro. Salmos 34 fala assim, 34:7. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que temem Aleluia. e os protege do perigo. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite que se você tem problema lá na tua empresa, no teu emprego, ora, busca a presença de Deus. Glória a Deus. Se você é empresário e está encontrando dificuldade, o mercado está fechado, ora ao Senhor, Ele vai te responder. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Eu creio, porque eu aceitei Ele como o meu Salvador, e Ele é o meu protetor. Nós muitas das vezes, irmãos, pessoas nos rodeiam e vêm com um sorriso alegre e de repente te soltam uma bomba de todo tamanho. Tem hora que nós somos atingidos, irmãos, profundamente, e se eu não estiver baseado na oração, nos pés do Senhor, eu vou fraquejar. Aleluia. Mas quando eu e você dobramos os joelhos, o Senhor responde. Sabe o que Ele diz? Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Continua falando comigo, que eu quero te dar a solução. Aleluia. Alguém tem dúvida disso? Você que aceitou Jesus tem que crer nessas palavras. Pedro estava preso. Por quê? Porque estava pregando a palavra do Senhor. E se eu passar por essa situação? Se você passar por essa situação, você lá dentro da cadeia, você vai cantar, você vai orar. Será? Muitos já passaram por essa experiência. Pedro passou por essa experiência. Só que ele se preparou. Ele teve comunhão com Jesus Cristo. Ele andou com Cristo Jesus. Ele reconheceu Cristo Jesus. Ele sabia onde estava os cravos nas suas mãos e nos seus pés. Aleluia. Da cruz do Calvário, para me conceder o perdão, para me dar uma visão que é o mundo. E muitas
nós negamos Cristo, mas Ele nos recebe novamente. Aleluia. Hebreus 1:4 também fala: quando oramos, os anjos de Deus nos cercam. Irmão, você está entendendo a importância da oração? Você está entendendo a importância da oração? Mas a oração tem que ser só na igreja? Não, irmão. Quando você vai tomar café com a tua família, coloca eles na mesa e ora ao Senhor. Na hora do meio-dia, chama a família. Está difícil. Hoje é difícil. Nós no passado sentávamos todos na mesa, esperando a palavra do papai e da mamãe para depois almoçar, tomar café. E sempre vinha uma palavra de conselho, uma palavra de amor. E nós perdemos essa aliança, essa verdadeira aliança que Cristo Jesus, ou que Deus fez lá no jardim do Éden. Hoje é culto da família, mas uma família sem oração é treva. Uma família sem comunhão com Deus há demônios. Uma família que não tem comunhão com Cristo Jesus há ofensa, há discórdia. Por quê? Porque o inimigo vem para destruir e matar. Não veio para salvar como Cristo Jesus. Ele veio para destruir as famílias. O maior prazer do inimigo é trazer a contenda para dentro da casa. Mas se você é um daqueles que reserva, vai para o quarto, dobra o joelho e clama ao Senhor, aleluia, Ele vai te ouvir. Glória a Deus. É Espírito Santo. Este é o segredo número 1 de uma igreja que está triunfando na terra. Se você quer uma igreja pentecostal, ora ao Senhor, busca a presença de Deus, fala com Ele, pede para Ele, aleluia, mandar um avivamento sobre nós. Glória a Deus. Nós temos que ter esse compromisso. Mesmo que eu tenha dificuldade, mesmo que haja barreiras dentro de casa, mas pensa um pouquinho comigo, para estes minutos e ora ao Senhor. Coloca a tua família em evidência diante do Senhor. Coloca o teu trabalho, porque lá no trabalho há muitas contendas. Tem aquele que está puxando o teu tapete, que quer tomar o seu lugar. Tem aquele que está sofrendo, não ganha aumento. Ora ao Senhor, que Ele vai resolver. Eu tenho esta experiência. Eu convivi com esta experiência. A oração ela muda, a oração ela apaga fogo, a oração ela transforma o ser humano. Glória a Deus. Mas precisamos orar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo tocou em Pedro para despertar e mostrar que era real. Porque Pedro, quando viu que a cadeia se abriu, imagina, ele também ficou, mas espera aí, o que está acontecendo? O anjo foi lá e tocou, aleluia. E quando você está orando, se você pedir para o Espírito Santo te tocar, ele vai te tocar. Aleluia. Ele é especial. Ele te considera. Jesus jamais se afasta de nós. Nós é que se afastamos dele. Às vezes por pouca coisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
O que o Senhor me toque quando você ora. Peça a Deus para que Ele te toque. Irmãos, não há nada na nossa vida, nada. O impossível está na mão de Jesus Cristo. Mas para isso eu preciso ter a comunhão com Ele, e é através da oração. Me ature nesta noite, porque esta pregação, aleluia, eu fui buscar na palavra de Deus. A oração é que toca a igreja pentecostal. Uma igreja sem oração, ela está para o fracasso, ela está para a idolatria, ela abre as portas para que o inimigo entre. Mas a igreja que ora, que busca a presença de Deus, ela santifica-nos cada vez mais. Aleluia. Aleluia. E nós precisamos buscar esta oração. Aleluia. O anjo tocou em Pedro e o acalmou e disse: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Para os nossos olhos, para o que está do nosso alcance, quem de nós diria que as correntes poderiam cair da mão de um preso ou uma algema? Mas para Deus nada é impossível. Basta você ser inocente e orar ao Senhor, e Ele vai resolver. Aleluia. Você crê assim, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. A quarta posição, a oração nos levanta, nos impulsiona a fazer o quê? A em busca de almas para o reino de Deus. Aleluia. O anjo do Senhor se acampa ao nosso redor, mas do nada, sem eu fazer nada, eu caio de paraquedas e quero que o anjo venha. Não, irmãos, tem algo a fazer. Não é pagar, que pagar Jesus Cristo já pagou por nós. O que nós temos que fazer agora é uma oração de agradecimento. Aleluia. Uma oração com o coração, uma oração com a alma. Aleluia. Você, quando é um homem de oração, você passa por alguém diz: este homem é diferente, esta mulher é diferente. Há algo dentro dela que brilha, há algo dentro dela que me contamina. Por quê? Porque ela ora e busca a presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo manda que Pedro se levantasse, mesmo sendo preso pelas correntes. Comece a orar, que ele responde e te levanta, te impulsiona, te dá coragem. Ele pega-te pelo braço: meu filho, vem cá, levanta-te, vamos à frente, vamos enfrentar. A dificuldade é grande, mas eu estou contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O quinto, a oração nos liberta. Liberta do quê? De tudo que você pedir. Se você pedir algo para o Senhor, não importa o tamanho, se seja grande, seja pequeno, através da oração, você dobrando o joelho, Jesus, o nosso Deus, Ele inclina os seus ouvidos sobre você, porque Ele quer, sabe o quê? Ele quer falar contigo. Ele gosta de te receber em teu quarto,
dirigindo o teu automóvel, lá no teu trabalho, aleluia, fazendo algo para a empresa, mas você ali, Senhor, guarda os meus filhos, Senhor, guarda o meu marido, Senhor, guarda a minha esposa, meu Deus, preserva este emprego, eu preciso deste emprego. Tudo isso o nosso Deus gosta de ouvir de cada um de nós. Creia, não há nada impossível para o nosso Deus. Tudo está ao nosso alcance, desde que o momento que eu dobro os meus joelhos e oro ao Senhor. Então eu preciso passar horas e horas orando. Não, você dirigindo, vai falando com Deus. A sua empresa. Mesmo que alguém te chame de louco, esse louco está falando sozinho, mas ele não sabe a importância que tem isso. É o vínculo que você está tendo com Deus, aleluia. Este é o segredo que aqueles que aceitaram Jesus têm, aleluia. Como Deus é bom, irmãos. Como Deus é maravilhoso. Você está aqui não é por acaso. Você não veio aqui nesta noite para ganhar alguma coisa. Você veio aqui para ter um encontro com o Mestre. E Ele disse que você não vai sair da mesma maneira que entrou neste lugar. Aleluia. Quantos creem nisso? Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. E cada vez que você glorifica o nome do Senhor, sobe ao céu e manda vitória para a tua família. Te acampa Ele, abraça Ele, busca Ele, a presença do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Na hora que Pedro se levantou, as correntes soltaram. Mas Pedro tinha força para isso? Não tinha. Nós muitas das vezes estamos sem força. E sabe onde eu vou buscar essa força? Na oração. Aleluia. Pai, me atende agora. Pai, eu estou numa situação difícil agora. A minha empresa está para fechar. Olha Ele. Ele vai dar a solução para você. Porque Ele é Deus. Ele é o Cristo. Ele é o autor de todas as coisas. Foi Ele que criou o mundo. Aleluia. E muitos se orgulham de fazer tal coisa, mas a matéria-prima foi Ele que fez. Aleluia. E é por isso que Ele quer falar contigo cada vez mais perto. A oração é fundamental. Mas, pastor, eu conheço alguém que está com câncer, né? Ore ao Senhor. Mas a oração para uma cura de câncer, ela tem que ter uma consistência espiritual. Você tem que se entregar nas mãos de Deus. Não é tão simples assim, eu chegar e orar e Deus tomar. Não, Ele precisa que você tenha comunhão com Ele e compaixão por aquele que você vai orar. Aleluia. Essas são as diferenças. Sabe por que eu me alegro, irmãos? Porque eu sinto a presença dEle tão maravilhosa na minha vida. Ele é tudo para mim. Eu tenho certeza que muitas e muitas das vezes, milhares de vezes, Ele mandou os anjos se acampar do meu lado. Senão, esse eu preciso preservar. Esse eu preciso para que pregue a minha palavra. Eu preciso daquele que vai lá no culto, que glorifique o meu nome. Eu preciso daquele que vai lá cantar ao Senhor. Eu
preciso daquele que vai lá e dá um abraço no seu irmão que está triste. Aleluia. Cada um de nós cabe uma responsabilidade. Desde que eu oro, desde que eu busque a presença de Deus, desde que eu tenha comunhão com Ele. O que é ter comunhão, irmão? O que é ter comunhão com Deus? É se entregar nas mãos dele. É dizer: Senhor, meu corpo pertence a Ti. Eu sou Teu, aleluia, e Tu és meu. Esta é a comunhão que nós temos que ter. E esta igreja vai crescer na oração. Na oração. Irmão, quando nós colocamos um anúncio de oração, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, irmão. Mas não é sacrifício. É em agradecimento que Ele já fez por ti e por mim, e fará ainda pela frente. Porque vai chegar um momento em que você vai cair numa encruzilhada, e esta encruzilhada não é para receber macumbaria, mas sim é a divisão onde o Espírito Santo vai dizer qual o caminho que você deve tomar. Mas precisa da oração. Este é o preparo. Esta é a organização onde Deus requer de nós. A sexta, a oração nos prepara. Versículo 8. Versículo 8. Aperta o cinto e amarra a sandália, disse o anjo do Senhor. Meu Deus, ó. Você está entendendo, irmão? Será que era só Pedro que tinha o anjo do lado? Será que é só Pedro que tinha esse privilégio? Será, irmão? Não. É eu e você. Te coloca diante de Deus. Te coloca como único na presença de Deus. Não querendo ser maior do que ninguém, mas sendo um servo humilde na presença de Deus. Ele vai te exaltar. Ele vai, aleluia, te preparar para uma grande batalha. Porque a todo momento nós enfrentamos uma grande batalha. Cada um de nós é uma batalha diferente. Cada um de nós é uma encruzilhada diferente. Mas Deus é um só. E Ele é que faz nós mudarmos de pensamento. Aleluia. Quando o anjo mandou Pedro se vestir, o cinto, a capa e a sandália, o que quer dizer? Deus quer te revestir nesta noite com o poder do Espírito Santo, mas através da oração. Aleluia. Que coisa, né, irmão? Esse homem só fala em oração. Aleluia. Mas é a chave para você abrir a porta do céu. É a chave da tua vida eterna. É a chave do amanhã, porque nós não sabemos o que poderá acontecer no momento que saímos desta casa. Aleluia. É a chave. Senhor, nos guarda. Senhor, guarda os meus caminhos. Senhor, guarda a minha família. Senhor, guarda o meu esposo. Senhor, guarda a minha esposa. E toda a família, né? Onde nós somos amigos. Tem vários casais que já têm filhos. E aí é que nós precisamos se unir em oração. Em torno do quê? Em torno de uma mesa, de uma cama. Se humilhando aos pés de Cristo. Aleluia. Deixando que Ele nos molde. Deixando que Ele nos leve para cá, nos leve para lá, nos mostrando o caminho da verdade. Glória a Deus. O caminho que devemos seguir é Deus, Jesus e o Espírito Santo
mas através da oração. Aleluia. É o fundamental. É a essência da nossa vida. É o caminho que nós estamos trilhando, por causa de quê? Você hoje aceitou Jesus porque alguém orou por você. Alguém batalhou por você. Alguém disse: Pai, salva aquele homem. Pai, salva aquela mulher. Muda aquele homem. Por que Jesus mudou a vida do André? Né, André? Porque alguém orava por ele. Alguém olhou e disse: não, isso me importa. Eu tenho que me importar com meu irmão. Eu tenho que estar junto com ele. Eu vou colocar o meu ombro embaixo do jugo dele. Mas eu vou fazer o quê? Já que eu não posso estar com ele, eu vou dobrar o meu joelho e vou orar por ele. Aleluia. Que esta corrente, não de amarras, mas que esta corrente espiritual da oração possa estar interlaçada conosco, para que nós possamos ficar cada vez mais fortes. O que é mais forte? Em ação espiritual. Aleluia. Deixar que o Espírito Santo toma a nossa vida. A sexta, já falei, a sétima, a oração que nos guia. Se não há oração, não há direção. A oração ela tem que estar em nosso coração, em nossos pensamentos. Quando você está lavando o carro, você está pensando em quê? No mundo, nas coisas que você vai ganhar, no lucro que você vai ter. Quando você está lavando o carro, fala com Deus, você vai ver o que Deus vai te mostrar. Irmãos, é tão gostoso quando nós estamos fazendo algo e nós colocamos os nossos pensamentos ao Senhor e Ele começa a nos clarear, dizer: meu filho, fala sobre esta palavra, fala para a igreja sobre este caminho que eles têm que tomar, quais são as atitudes que cada um tem que tomar. É quando nós se colocamos na presença de Deus, quando Deus está presente na nossa vida. Nem tudo é alegria, mas Deus se alegra com a tua vida, mesmo na tua angústia, mesmo no teu sofrimento. Ele está do teu lado. Há anjos, mas tem que haver uma permissão de Deus para que Ele possa agir na tua vida. Mas você antes tem que orar, aleluia, para que Ele possa te ouvir e dizer: não, filho, manda um anjo lá, aleluia, para que Ele possa mudar de trajetória. Porque eu não quero isso para Ele. Ele não merece isso. Ele merece a minha unção. Anjo, desce depressa, vai ao encontro dele, porque ele está com seus joelhos dobrados e está chorando na minha presença. Eu quero que agora tu vá e toca nele, para que ele sinta o poder do alto, aleluia, em sua vida. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O anjo pediu a Pedro para seguir, e as grades se abriram. Pedro teria condições de sair daquela prisão sozinho? Jamais. Por quê? Quantos guardas foram colocados para cuidar de Pedro? 4 e mais 4. Por quê? Porque Pedro era perigoso para quem? Para as autoridades. Porque ele estava o quê? Pregando a verdade da palavra. Ele estava pregando e pessoas estavam sendo modificadas, pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam entendendo que Cristo Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Pedro apenas estava passando a mensagem
do qual Jesus já tinha pregado, mas estava lembrando aquele povo. E mais, quando um povo recebe a salvação, ninguém engana ele. Aleluia. E o povo na época estava sendo enganado com falsos profetas. E Pedro foi colocado ali para enfrentar esses inimigos. Mas ele foi colocado na prisão. Oh, glória ao nome do Senhor. Para concluirmos a nossa pregação, Atos 12 e 11 diz assim: aleluia. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse. Pedro custou a entender. E muitas das vezes nós se colocamos em certas situações e que nós não conseguimos discernir se é a voz de Deus ou se é a voz do inimigo. Estamos para fechar um grande negócio. E aí nós não oramos ao Senhor. Aí coloca-se as dúvidas. Será que eu devo fazer ou não devo fazer? Mas quando nós colocamos esse grande negócio na presença de Deus, saiba que Deus vai te dar a direção. Aleluia! Ele é uma grande prova da Sagrada Escritura. Está escrito. Aí Pedro pegou e disse: agora eu sei que, de fato, o Senhor mandou seu anjo e me livrou do poder do rei Herodes. Aleluia. E tudo o que os judeus tinham intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam ali reunidas, rindo, brincando, saltando, festejando. Era isso. Não, tem um cheiro de queimado aí. Nossa. Os irmãos entenderam? Quando Pedro, qual foi a surpresa de Pedro quando ele saiu da cadeia? Porque ele deixou uma igreja lá atrás. E esta igreja se preocupa com os membros. Esta igreja se preocupa com cada um. Aleluia. Esta igreja se preocupava com Pedro, com João, com Maria. E aí o que eles fizeram? Eles dobraram os seus joelhos mais uma vez. Começaram a orar ao Senhor. E Pedro, quando chegou na casa, olha o que ele encontrou. No verso 12. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas reunidas ali. Muitas pessoas como nós hoje à noite estamos reunidos aqui nesta casa. Esta casa é o quê? De oração. Quantos de vocês que oraram nesta noite pelos seus filhos, pela sua família, pela sua empresa, pelo trabalho que você tem? E eles estavam orando. Aleluia. Ele bateu na porta na frente. E a empregada foi lá abrir a porta, que se chamava Rode. Foi ver quem era. Poxa, quem poderia chegar àquela hora lá? Quem poderia chegar lá e bater na porta àquela hora? Vieram nos perturbar, nós estamos orando. Será que aconteceu alguma coisa? Aonde tem Jesus acontece coisas milagrosas. Aonde Deus opera acontece algo extraordinário.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, vírgula, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você, moça, está maluca? Pedro está na prisão. Pedro está com 8 guardas ao redor. Pedro está acorrentado. Como que Pedro está ali pelo lado de fora? Quantas as vezes nós duvidamos que Deus está batendo em nosso peito, no nosso coração, na nossa alma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então eles disseram: você está maluca? Porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram, e o anjo dele, eles lembraram do anjo, e o anjo dele, o 16, enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e, vírgula, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Mas eles não estavam orando pelo Pedro? Por que ficaram assustados? Porque a fé era pequena. E muitas das vezes eu e você não ganhamos aquilo que pedimos, porque a nossa fé se torna pequena. A nossa confiança em Cristo Jesus se torna pequena. Meu irmão, ore ao Senhor, que você vai ver que muitas coisas vão mudar em sua vida. Ore ao Senhor a partir de hoje. Você vai ver esta igreja pentecostal glorificando o nome do Senhor, sendo batizados com o Espírito Santo, o poder de Deus caindo sobre nós, povo vindo de fora para ver o que está acontecendo, porque há a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 O 17. E ele fez um sinal com a mão para que ficasse quieto. E contou como o Senhor tinha tirado ele da prisão. Conte isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. E em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes, agora o rei, o grande rei. Então, depois de fazer as perguntas aos guardas, o que aconteceu com os guardas? Mas não era Pedro que era para ser morto? Quem é que morreu no lugar de Pedro? Foi os guardas. Não está escrito na palavra aqui. Aleluia. Entenda a importância de Deus na minha e na tua vida. Depois mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. Você viu a importância da oração, irmão? Hoje há grandes quadrilhas tentando tirar o seu amigo da prisão, mas eles têm que fazer muitas coisas para chegar até a prisão. E o anjo simplesmente entrou lá dentro daquela cadeia
E hoje o Espírito Santo quer entrar dentro do teu coração. Se coloca de pé na presença de Deus. As horas já se passaram.